O Brasil venceu por 2-1 a seleção do Egito ontem, em último amistoso antes da Copa do Mundo, com preocupações na defesa, com Marquinhos que falhou e falhou feio, né? Se fosse numa partida que vale 3 pontos, uma classificação prejudicaria o Brasil. E no ataque, Igor Thiago não pode perder gols que perdeu ontem. 2 gols. E eu vi na minha cabeça que o Pedro do Flamengo fazia tranquilamente, tá? E também o Vinícius Júnior nunca entregou na seleção brasileira e perdeu gol também. E Endrick tá pedindo passagem. Eu acho, ó, faz tempo, hein? O Endrick deveria ser titular desse time. Cara, por quê? Os caras falam, é um menino. Não tem isso, cara, não tem isso. Não tem isso. O cara é bom, bota pra jogar. Bota pra jogar, ele é bom, sabe? E outra coisa, o Wesley também sofreu uma lesão na coxa ontem e é cortado, né, da seleção brasileira. E o Ederson, volante da Atalanta, foi convocado no lugar dele, tá? Tudo indica que o Ibañez e o Danilo do Flamengo vai fazer a lateral direita. Temos um corte do Linha de Passe da ESPN Brasil que vai analisar esta partida. As imagens são da ESPN Brasil. Link na descrição do vídeo com crédito. Vamos ver. Tempo 1-0. Um gol do Bruno Guimarães que ele ataca ali, morde, faz um bonito gol. O Brasil toma um gol de empate logo depois, num vacilo do Marquinhos, uma bola recuada, mal recuada. E aí tem a lesão do Wesley, que a gente já vai falar. Estamos à expectativa também da zona mista, do que dirá o médico Rodrigo Lasmar da seleção brasileira. Já tá no segundo tempo, aquelas muitas alterações. E Endrick, tem estrela o Endrick. 2-1, vitória do Brasil. Paulo Calçade, muito boa noite. Olá, boa noite. Bom, mais um amistoso encerrado. O Brasil ganhou o segundo. É um pouco diferente do primeiro, né? Diante do Panamá. A seleção brasileira é importante vencer. Se não foi um... O Ancelotti falou em teste, então vou usar teste, porque ele falou. Né? E se o treinador falou é porque a gente está chegando. Acho que isso, para algumas seleções, isso é verdadeiro, acontece, não é só no Brasil. Tem acho que mais time chegando com dúvidas do que com algumas certezas na Copa do Mundo. Em função de tudo. Em função de calendário, jogador machucado, jogador que está chegando e não está num estado ótimo para jogar, outros que estão ali com uma carga de muitos minutos ao longo da temporada, encaixes que não acontecem dentro de campo, mas que tem muita gente assim. E o Brasil é um grande exemplo. Era de se imaginar, claro, antes, sem contusões de Rodrigo, sem contusão de Estevão. Então, um Brasil mais encaixado emergencialmente por Carlo Ancelotti, que não teve muito tempo para ficar fazendo testes e mais testes. Ele tinha que jogar eliminatórias e não era assim tão simples, né? E ele buscou um caminho mais curto. Só que agora, eu imagino que ele deva estar assim, cheio de dúvidas. Hoje, qual era a ideia hoje? Ter um jogador a mais no meio de campo, legal, era o Paquetá. Aí a gente, vamos observar então qual é o movimento desses jogadores. Não, uma coisa é a tua plataforma, o teu sistema, a outra é onde cada um atua e como são os encaixes com os companheiros que estão do lado, os melhores entrosamentos. Então, e o Brasil, essa formação é uma formação importante com um jogador a mais no meio de campo, porque você pega uma equipe que marca mais baixo, isso pode acontecer na Copa do Mundo contra a Escócia, pode acontecer contra o Haiti e eventualmente até o Marrocos, né? Então você vai ter que, quando você joga com um quarteto espetado, nem sempre esse quarteto do Brasil, por mais movimento que ele tenha, a bola transita tão bem a ponto de gerar uma profundidade para alguém finalizar. São jogadores de atacar esse espaço, né? Então ele foi com o Paquetá. Bom, como é que ficava o Brasil? Saída com o Marquinhos, o Ibañez e o Douglas Santos, 3. Casimiro e Bruno Guimarães. Aí você olhava, além deles no meio de campo, você tinha Paquetá e Rafinha. O Wesley aberto. Então o lateral estava à frente dos meias, estava aberto. O Wesley ponta. Aberto, alargando o campo, o Wesley. No lado esquerdo, Vinícius e o Igor Thiago pelo centro. Com
a transição sendo realizada, você encontrava muito Rafinha nesse lado esquerdo, Paquetá se aproximava, Paquetá fazia bem os dois lados, porque ele precisava ser o ponto de apoio do Wesley também. Senão o Wesley só ficava para a bola invertida. Então foi um Brasil que tentou se organizar dessa forma e durou 17 minutos. Com a contusão do Wesley. Entra o Danilo, o Danilo não é um lateral para jogar espetado. Então o Danilo já é um lateral que fica aqui na linha de zaga. Em alguns momentos você olhava para o Brasil se entender o que estava acontecendo. Você tinha os quatro, o Danilo, o Douglas Santos, que já atuava na saída, mais os dois zagueiros, e isso começava a complicar a transição da bola, porque o lado direito ficava vazio, aí você tinha que levar alguém para lá, que não era a ideia de Carlo Ancelotti, podia ser o Rafinha, podia ser o Paquetá, e o Paquetá não é ponta, né? Então, assim, aí no segundo tempo vem festival de trocas, e o Endrick faz um gol de... o Endrick é um cara que precisa... O Igor Thiago precisa de mais toques na bola, às vezes, para fazer um gol. O Endrick é o cara que... São caras diferentes, tá? Mas o Endrick, numa jogada, é o clássico, né? De Rafinha para Endrick e de Barcelona para Real Madrid, fez 2-1. Talvez o Ancelotti tenha que olhar muito para quem está com a faca nos dentes. Esses caras podem ser o diferencial para a Copa. Pode. Perfeito, Calçade. Perfeito, cara. Perfeito. Até eu acho também, quando o Wesley saiu do jogo ontem, ele colocaria o Rafinha no lado direito para fazer o corredor. Ele não colocou. Outra coisa, o Endrick tem que ser titular absoluto desse time, cara. Não tem como não colocar o Endrick como ser titular da Copa do Mundo. Porque ele fez um último teste ontem, na verdade, com o Igor Thiago, não vai andar. Não vai andar, porque o Igor Thiago perde 2 gols que não pode perder. O centroavante que vive do gol não pode perder esse gol. Até eu falei também na convocação do Igor Thiago, e ele fez uma temporada brilhante na Inglaterra, mas o Pedro, cara, é outra qualidade. Toque fio na bola, cara, não tem jeito. E com o corte do Wesley ontem, eu pensava que ele ia convocar, na verdade, né, mais um lateral direito, mas ele não fez isso. Ele convocou mais um meio-campo, mais um volante. Demonstra que ele vai desfazer a ideia 4-2-4. Ele vai usar 4-4-2 ou 4-3-3. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, tá? Perfeito comentário do Paulo Cassati. Boa, Calçade. Pode ser. Assim, eu acho, de certa forma, preocupante o momento, não só do Brasil, mas de outras seleções também. Breira Pires, boa noite. Boa noite, Felipe. O que achou do jogo? Boa noite, companheiros. Achei o jogo melhor do que contra o Panamá, principalmente no primeiro tempo. E aí, analisando o primeiro tempo, o time titular, porque em jogo amistoso, o cenário muda muito, as equipes fazem muitos testes. Então, a gente também tem que tomar cuidado para não elevar uma análise de um jogo amistoso e colocar num patamar de Copa do Mundo. Quando a coisa começa é outra história, aí não tem mais teste. Até o Egito testou hoje, né? O Salah começa no banco, o Shenawi, que é o goleiro titular também, foi preservado. Então a gente, ponderando tudo isso, pelo que o Brasil jogou no primeiro tempo, e aí em que pese o erro do Marquinhos, e esse erro do Marquinhos gerou a única finalização do Egito no primeiro tempo. Então, se a gente compara contra o Panamá, em que o Brasil sofreu para controlar a posse de bola, deu muito espaço no meio-campo, essa formação que o Calçade citou, preenchendo mais o meio, para mim deu um pouco mais de sustância ali. O time conseguiu não só controlar mais, como sofreu menos defensivamente. Ali também sofreu minimamente com o Marmouche jogando de falso 9 ali, teve espaço, o Marquinhos até acaba tomando um cartão amarelo quando dá um carrinho no meio-campo, mas fora isso foi um primeiro tempo mais controlado do Brasil, na comparação contra o Panamá, e ali faltou capricho, né? O Brasil finaliza 9 vezes, o Egito só uma, e finalizações em que o Brasil teve oportunidades claras, né? O Vinícius desperdiçou uma, Igor Thiago teve 2 chances e não conseguiu marcar também, né? Acabou dominando mal a bola, não contribuiu para a finalização. Então, mais por esse aspecto. Então, se comparar o que faltou no primeiro tempo contra o Panamá, eu acho que o Ancelotti conseguiu encontrar um caminho. Os volantes hoje foram mais participativos no momento ofensivo. O Bruno foi bem. Casemiro, Bruno Guimarães, muito bem, não só na pressão alta, mas distribuindo passes, chegando mais à frente, como está acostumado a fazer no Newcastle. Então vejo que hoje foi um jogo em que o Ancelotti cuidou melhor
do meio-campo, e esse cuidado se refletiu num controle maior de posse, num time que conseguiu proteger um pouco mais os zagueiros. Ainda tem coisa a se ajustar, né? Ainda, principalmente, falhas ali, muito de concentração também, a perda do Wesley, que a gente pode debater, mas faltou um pouco mais de contundência, e essa contundência vem no segundo tempo com a entrada do Endrick, que na primeira bola, também uma roubada lá na frente, a pressão alta funcionando bem, consegue guardar, mas também a gente não pode ir embarcar no momento do momento, porque na semana passada o Igor Thiago sai do jogo contra o Panamá e a discussão, o debate público era Igor Thiago tem de ter um centroavante, um cara com as características dele. Ele perdeu 2 gols, de repente não serve mais. O Ancelotti vai se pautar pelas convicções dele, pelo que o adversário vai pedir. Acredito que contra Marrocos faça sentido ter esse centroavante de referência, mas o Endrick é esse jogador que tem estrela, é um jogador que vem muito bem nesse semestre. E, para mim, o Ryan hoje não jogou, mas Ryan e Endrick são jogadores mais jovens da seleção. Mas não me espantaria que Ryan ou Endrick, de certa forma, durante a Copa do Mundo, ganhem a posição de titular. Porque são jogadores que, no aspecto físico, e até disso de ter estrela, de conseguir entrar querendo jogo, querendo gol, podem colocar ali não só uma pulga na orelha do Ancelotti, mas furar essa fila mesmo sendo tão jovens. Eu já vou... William, eu discordo de você só numa coisa. Quando você é um centroavante no time, você vive de gol. Vive de gols, cara. Vive de gols. Os 2 gols que o Thiago perdeu ontem, imagina numa Copa do Mundo. Que tem pressão, cara. O Pedro do Flamengo joga num time que tem pressão. Pressão, cara. Tudo bem, ele tá jogando na Inglaterra num time inferior, ele fez uma campanha muito boa. No time dele na Inglaterra, cara, mas nada de menosprezar o trabalho dele na Inglaterra, mas quando você pegar o Pedro, o Brasil não vai ficar jogando na Copa recuando, como aquele time jogou, né? O time dele jogou na Inglaterra. Então, cara, pra mim, o Endrick tem que ser titular já nesta seleção brasileira. Desde 2023, o Endrick era pra ser titular desse time do Brasil, cara. Não tem jeito. Não tem jeito. O Endrick tem estrela. Lembra lá, antigamente, o Pelé tinha estrela de Copa? Então o Endrick é o cara, mano. Tem que botar ele como titular para jogar. O Igor Thiago não vai dar. Não tem como, cara. Não tem como. Eu sei que ele batalhou ali, ele briga, pá. Mas o Endrick tem estrela, é um menino especial para a seleção brasileira. Ele já entregou muito mais que o Vinícius Júnior na seleção brasileira. E tem que ser titular. Nada a ver com garoto, vai chegar ainda. Mas tem que botar já para jogar. Mbappé, em 2018, cara, botou a França no bolso ali, pá, vamos lá, vamos ganhar, e ganhou. Então o Endrick pode fazer isso também, cara. Só isso, discordo do Breira, cara. Ouviu o Bertozzi e o professor Celso Unzelt com esses destaques iniciais do professor Calçado. Eu já pensei essa história de mais dúvidas do que certezas de algumas seleções. A gente tem uma imagem daqui e a o pouco Breler, isso, claro. O Breler, essa história do Endrick e do Ryan. Mas vamos com o Pedro Ivo. Ele está conosco, acompanhou o jogo. Tem como trazer ali um pouco de ambiente, também essa apreensão em relação ao Wesley. Pedro Ivo Almeida, seja bem-vindo ao Linha de Passe. Boa noite para você, Pedro. Boa noite, Mota. Você me chamava, eu estava olhando aqui um pouquinho para o lado, porque passava no telão o momento que Endrick recebeu o prêmio de craque da partida. É muito barulho, desculpa se eu não ouvi alguma coisa, se estiver vazando algum som nesse momento, mas só para complementar num rápido papo inicial com vocês, para a gente ouvir todo mundo na mesa, eu acho que tem muita coisa para falar. Uma vitória, é melhor vencer, ao invés de ganhar a Copa do Mundo, do que tropeçar, empatar ou perder. Claro, do ponto de vista de carregar isso no Mundial, não acho que o Brasil vai chegar melhor ou pior porque venceu os 2 amistosos. Se a gente parar para ver, 2018, nós tivemos dois amistosos antes da Copa, a gente venceu bem os 2. Nem por isso necessariamente foi uma garantia de grande Copa. Agora, eu acho que tem muitas situações pontuais que a gente precisa avaliar. Acho que foi o Breler que falou. Tinha um problema de criação, de controle, de ter a bola no meio de campo em relação ao Panamá. Melhorou. Mas aí, a partir disso tem a bola para finaliza mal. Tem um problema de ajuste defensivo. Acho que de ajuste defensivo não aconteceu. Isso acaba acontecendo por vias tortas
primeiro tempo. O Brasil cedia muito espaço, transição defensiva ruim, correndo para trás de maneira errada, compactação entre as linhas. O Marquinhos falava durante a semana que o Ancelotti cobrava compactação entre as linhas e saída de bola. Isso não funcionou. Quem vai ajustar minimamente isso aí é quando o Danilo entra. O Wesley sai lesionado, o Danilo corrige um pouquinho, o Ibanez inverte com o Marquinhos. Então, situações pontuais tem que se olhar com mais cuidado. Segundo tempo, outro time. Fica o quê? Fica claro, o Endrick, a maneira como o time pressiona. Pressionou como fez no primeiro tempo, mas pressionou, acelerou e aí finalizou melhor. Então, eu acho que esse jogo aqui a gente tem que analisar pontos específicos de forma isolada. O coletivo como um todo, são dois times absolutamente diferentes. Então, esses pontos específicos, acho que tem muito papo, tem muita coisa para falar, porque teve coisa que não funcionou, o Ancelotti quis que funcionasse, trabalhou durante a semana e preocupa-se para o início da Copa do Mundo. A gente já volta com o Pedro para ouvi-lo mais e, claro, a expectativa também de zona mista e você vai acompanhar, se não acontecer aqui no Linha de Passe, também na sequência com o Sport Center. A gente, claro, acompanhando a repercussão desse 2-1 Brasil contra o Egito. Professor Celso Zelt, muito boa noite. O seu boa noite, Felipe. Boa noite, companheiros. Bom, ainda bem que está tudo em aberto, né? O Brasil tem muitas dúvidas, muitas incógnitas. Não poderia ser diferente. O Ancelotti, contra o tempo, desde que assumiu, quando ele tem ideias, sempre alguém se machuca, isso aconteceu mais uma vez hoje. Tem gente aí não alcançando o resultado, o Calçade falou da importância dos resultados. França e Espanha, por exemplo, que são as favoritas destacadas, não ganharam os seus amistosos. Também lá tem seus problemas, tem jogadores voltando como nós temos. Acho que tem coisas legais acontecendo, Bruno Guimarães e Rafinha retornando bem, ganhando ritmo. Acho que o esquema tem que arrumar um jeito do Rafinha se sentir mais à vontade, como se sentiu no segundo tempo. A gente não pode prescindir de um Rafinha no seu melhor nesse momento. Tem a questão da saída de bola que esse time está fazendo muito bem, né? Está fazendo todos os gols roubando bola com nomes variados. Hoje Bruno Guimarães, atrás o Igor Thiago no jogo anterior. E tem as coisas muito claras para o Ancelotti resolver. Essa questão do espaço entre as linhas, hoje você pode dizer que o gol sofrido foi uma falha individual do Marquinhos, mas dentro dessa falha individual tem uma série de questões de posicionamento. O Casemiro, aliás, na origem do lance, quem perde a bola é o Casemiro. E num segundo tempo, o Casemiro não estava onde ou deveria estar, ou o Marquinhos achava que ele deveria estar. Então tem um ruído de comunicação ali, muito sério, que não pode acontecer num jogo de Copa do Mundo. Não pode acontecer os gols perdidos que o Breler levantou e que foram muitos em momentos cruciais da partida. Eu acho que a entrada de um homem a mais no meio-campo é o ideal. Para mim, esse homem seria o Danilo, mas pelo gosto do Ancelotti, vamos de Paquetá mesmo, não está ruim. Eu acho que é fundamental para o tipo de adversário que a gente vai enfrentar na primeira fase. Todos eles vão requerer aquela paciência que o Brasil precisa para furar retrancas, furar sistemas defensivos. Do melhor deles, que é o Marrocos, que deve apostar nas escapadas do Hakimi, ao pior, que é o Haiti, todos jogarão dessa maneira. Então, nós precisaremos dessa efetividade. É uma corrida contra o tempo, como é uma corrida contra o tempo de todo mundo que está nessa Copa do Mundo. O brasileiro, em geral, não está confiante, está preocupado, tem dúvidas, tem incógnitas, mas tem essa dúvida. Então, acho que uma coisa a favor do Brasil é a Copa estar em aberto. Todo mundo está passando por um período de, não digo de turbulência, mas de indefinições. Indefinições todos as têm. E aí, Bertozzi? Eu acho que a pressão que o Brasil fez ontem contra o Egito, contra o Panamá, é uma coisa. A pressão que vai fazer com um time grande como a Espanha, Portugal, França, Argentina, é outra coisa. Porque você vê a defesa do Egito também ontem, também não tinha qualidade para sair jogando. Mas a defesa francesa, Espanha, Portugal, Argentina, vai ter qualidade para sair jogando. Eu acho que é diferente. E o Brasil, se quer ganhar a Copa, tem que colocar o Endrick como ser titular. Cara, já falei isso faz tempo. O Endrick tem que ser titular desta seleção brasileira, tá? Eu concordo com tudo que o Zé te falou aqui, tá?
No origem do gol que o Brasil tomou ontem, com o erro do Marquinhos, o Casemiro deveria estar nesse lugar, mas não estava. Ele entregou a bola ali de bandeja, né? Para atacante do Egito. Boa noite, Sempre pra assim. você. Tudo bem? Boa noite, Felipe, companheiros, fã de esporte, o Pedro Ivo lá no estado dos Estados Unidos, em Cleveland. Sim, é verdade, né? Se a gente olhar, a Espanha não sabe se vai ter o Lamine Yamal no começo. Mas o vai Saliba ter. se apresentou com dores nas Vai costas na França. Jogadores que chegaram muito desgastados da temporada na Inglaterra, o Harry Kane, o próprio Tuchel falou, olha, se eu tiver a chance de dosar os minutos dele no começo, talvez eu possa fazer isso, porque é a primeira Copa de 8 jogos da história para o campeão, né? Então todo mundo vai ter que ter isso em mente. Tanto que tem jogador que está machucado e as seleções estão levando. Ontem o Enciso tomou uma pancada, teve lesão muscular ali no quadríceps e ele está indo, porque se ele puder estar no terceiro jogo, ele vai estar. Então, por que eu estou falando isso? Porque a questão do Wesley é relevante, é importante. Eu acho que eu, infelizmente, acho que tem mais a se preocupar do que a comemorar por causa da lesão do Wesley. Eu acho que... Lembrando, rapaziada, esse vídeo aqui aconteceu ontem, tá? Eu tô gravando esse vídeo hoje, tá? O Wesley já tá cotado na seleção brasileira e foi convocado o volante da Atalanta, Ederson, né? A ideia do Ancelotti agora é povoar o meio campo. E vai ficar Danilo e o Ibañez como lateral direito da seleção brasileira. Tá? Tem Notícia tá muita dada. coisa positiva. Eu acho, o Brasil fazer 2 gols de roubo de saída de bola é muito bom, porque isso vai ser fundamental. O Ancelotti quer um time... Claramente, ele quer um time que seja mais capaz de reagir do que de construir, né? Então, é isso que ele quer. Então, assim, fazer 2 gols em roubo de saída de bola, ele certamente vai ficar muito feliz e na hora de rever o jogo, de passar o jogo, vai falar, é isso que eu quero. Né? E esse é um ponto positivo. Mas, como o Calçado destacou, para fazer o tipo de jogo com bola que ele fez no primeiro tempo, não tem outro que faça o que o Wesley faz. Não é o Danilo, não é o Ibañez e não é nenhum outro. Então, assim, se o Wesley se machucar, ele vai ter... Para replicar o mesmo jogo, ele vai ter que trazer outro da mesma característica. Ele não pode inverter isso. Não, para fazer do lado esquerdo. Fazer do lado esquerdo. Porque ele mexe em tudo. Nem com o Alexandre e nem com o Douglas Santos. Ele não tem, cara. Então, assim, se precisar convocar alguém, é preocupante. Por quê? Porque para ter um lateral ofensivo, ele tem que colocar para jogar a Copa do Mundo alguém que não está convocado. É isso. Tá fora. E Vitinho, assim, os laterais usados te deram mais Vitinho, dúvidas. Paulo Henrique. Mais dúvidas do que. Não, total. Com certeza. Ninguém. Aí é uma aposta muito ousada. Sim. Então, Que quero ver colocar. Isso certamente vai mudar a forma de jogar. Ele vai ter que inventar alguma coisa. Quem é mais antigo vai lembrar de 98, quando o Brasil levou o Zé Carlos, que vinha de um primeiro semestre monumental, né? Do São Paulo, mas ele acabou tendo que jogar na semifinal contra a Holanda e ele passou um... Josimar. O Josimar até deu certo, né? O Josimar era o terceiro. Fez 2 O gols. Josimar foi em 86. Bom, eu vou parar o vídeo aqui e vou resumir tudo que eles falaram aqui. Cara, pra mim, com a convocação do Ederson, né, da Atalanta, o volante da Atalanta para a seleção brasileira no lugar do Wesley, aí eu também pensei ontem que ia convocar o Vitinho e Paulo Henrique, né, mas não convocou só um volante, né, Ederson. Agora, o Danilo, do Flamengo, vai fazer a lateral direita como titular, eu acho, né? Tenho certeza. Agora tá na cabeça de todo mundo o que ele vai fazer na Copa. Ele vai jogar em 4-3-3, pode ter certeza. E o Danilo vai ficar não vai mais pra frente, porque não vai ter condição de voltar para marcar. Então ele vai jogar com 3 atacantes, 2 pontas e um centroavante. Não tem uma dúvida disso que ele vai fazer isso. Ele vai colocar Rafinha na direita, Vinícius Júnior na esquerda e centroavante vai usar Matheus Cunha. Eu acho que ele vai fazer isso. Vai jogar Paquetá, né? Casemiro, que é piral dele na seleção, e também o Bruno Guimarães no meio. E na defesa, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Danilo e também o Alessandro, né, na lateral esquerda. E também vai usar o Alisson no gol. Eu acho que ele vai fazer isso, tá? Com a convocação do Ederson, né, o volante da Atalanta no lugar do Wesley. Então, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você goste do vídeo. Goste do meu comentário sobre a mesa com Calçade, Breria, o Bertozzi, também o Celso Zetti também. Até o próximo vídeo. Fui.